Olá, criptomaníacos! Naquele ritmo de festas de final de ano, todo mundo de ressaca, comendo pra caramba, vontade nenhuma de trabalhar, eu sei como é, mas saiu uma notícia agora que me fez criar a pauta para esse vídeo, né? A gente teve ali, ao contrário das previsões alarmistas de aquecimento global, os Estados Unidos pegando uma frente fria aí de menos 50 graus, está congelando tudo por lá. E o clima, como vocês sabem, assim como o Bitcoin, ele é cíclico. Então o mercado é cíclico e o clima também é cíclico. A gente tem momentos de aquecimento e momentos de resfriamento do nosso planeta. E isso é muito parecido, inclusive, com os ciclos de preço do Bitcoin. Só que a gente, a nossa espécie, não lida bem com essas variações. A gente gostaria que tudo permanecesse sempre no mesmo ritmo, mais fácil da gente entender. Então, quando as coisas chegam num pico ou num vale, a gente tende a achar que elas vão continuar dessa forma por um período muito longo e isso não acontece. Então, dá para a gente fazer uma relação entre o ciclo climático e o ciclo do Bitcoin e também falar sobre mineradores desligando suas máquinas lá nos Estados Unidos devido a esse frio intenso. E como vocês sabem, os Estados Unidos é o principal país de mineração de Bitcoin. Será que o impacto disso vai afetar o Bitcoin de alguma forma? O preço pode desabar, o preço pode subir, enfim, vamos analisar tudo isso no vídeo de hoje e eu peço a vocês que já deixem aquele like no vídeo e se inscreva no canal caso não seja inscrito, até porque esse momento, além de estar tudo congelado, inclusive o preço do Bitcoin está congelado na mesma região, o canal também não consegue crescer. Então dependo de vocês para a gente conseguir fazer o canal continuar vivo, assim como o Bitcoin, para na próxima Bull Run disparar no número de inscritos. Então, se você não é inscrito, colabore com o canal. Bom, o vídeo é baseado nesta primeira notícia. Nevasca nos Estados Unidos faz mineradores de Bitcoin desligarem suas máquinas. E realmente essa nevasca foi absurda, A gente viu aí frio chegando a menos, como fala aqui, menos 45 graus. Um absurdo de frio. O teu congelador aí chega a menos 15, menos 10, a gente está falando de menos 45 graus. Mas por que isso faria os mineradores de Bitcoin desligarem as suas máquinas? Bom, o que acontece é que minerador busca energia elétrica barata para rodar suas máquinas. Onde tem energia barata no mundo, se coloca lá um minerador de Bitcoin para conseguir captar essa energia. E o que acontece quando o frio é intenso? Mais e mais pessoas precisam de energia. O consumo de energia sobe e o preço, o custo da energia também sobe. E se o custo de energia ficar caro, o minerador de Bitcoin vai desligar a sua máquina, porque se o preço está lá embaixo e o custo fica lá em cima, não compensa minerar Bitcoin e essas máquinas são desligadas. Indo no sentido contrário daqueles políticos alarmistas que falam que o Bitcoin vai acabar com o mundo, que vai competir por energia quando os países mais precisam dela. Não, é justamente o contrário. Quando o país precisa de energia, as pessoas precisam de energia, o preço da energia sobe e essa energia não serve para mineração de Bitcoin porque fica muito cara. Então o mercado autorregula essa oferta e demanda de energia utilizada para mineração de Bitcoin e de criptomoedas. Então, na hora que a energia está sobrando, está excedente, ia ser jogada fora, ia ser desperdiçada, essa energia sim é utilizada para o Bitcoin. Excelente, A gente acaba com o desperdício, a gente usa isso para gerar dinheiro, para gerar riqueza, gerar produtividade para aquele país. Na hora que se inverte, na hora que mais pessoas estão buscando energia e esse preço sobe, aí ela é desviada, ela não vai ser mais usada para o Bitcoin. E outras regiões do planeta, onde a energia estiver barata, ali sim a gente verá aumento da mineração de Bitcoin. Então isso é lindo no Bitcoin, Como ele se autorregula, como as coisas funcionam perfeitamente, ao contrário daquelas decisões na canetada feitas por político. Aqui no caso do Bitcoin é oferta e demanda, é puro mercado, O livre mercado atuando. E nesse caso da nevasca, o preço subiu muito e a gente viu uma queda no hash rate de mineração do Bitcoin de 40%. Então, o poder computacional dedicado ao blockchain do Bitcoin caiu
40% entre os dias 21 e 24 de dezembro, justamente quando chegou essa nevasca nos Estados Unidos. E a gente viu alguns analistas falando aqui, esse Dennis Porter disse que a redução da carga dos mineradores é uma prova de que eles estão dando suporte à rede elétrica, diminuindo a demanda por energia no momento de crise, como eu falei para vocês, né? Então, quer dizer, na hora que outras pessoas precisam de energia, essa energia encarece e não serve para o Bitcoin. Então, não é que o minerador é bonzinho, está dando suporte à rede elétrica. O que acontece é o mercado. O minerador gostaria de utilizar essa energia, mas ela se torna cara para ele. Por outro lado, esse minerador, Denis Rusnovic, disse que a grande queda no poder de computação é outra confirmação de que a diversificação geográfica do Bitcoin é vital. Claro, né? Se todos os mineradores estivessem nos Estados Unidos e todos fossem obrigados a desligar sua máquina, a gente teria um problema. E por isso que é interessante que o Bitcoin possua mineradores em todos os cantos do mundo. Então, se existe algum problema específico num canto do mundo, os Estados Unidos está muito gelado, outro país está muito quente, seja lá o que for, isso não acaba com a rede do Bitcoin, isso não paralisa a rede do Bitcoin. Na verdade, o que acontece é que a queda de uma região, né, alguma região desligando as suas mineradoras, como no caso dos Estados Unidos, incentiva com que outras regiões aumentem a sua mineração, porque agora a competição foi reduzida. Eles conseguem minerar uma quantidade maior de Bitcoin se continuarem colocando força computacional. Então a rede automaticamente vai se regulando. É claro que pode acontecer uma queda temporária, como a gente está vendo aqui, e depois a rede volta ao normal, volta para o seu poder computacional habitual. Isso é incrível no mundo onde a gente está acostumado com a fronteirinha do nosso país. Então o problema atinge o país como um todo. Ah, tá faltando água no Brasil. Ferrou. A gente já passou por isso, né? Apagão no Brasil porque as hidrelétricas estão sem água. Pronto, fica todo mundo sem luz, não tem o que fazer. Isso não acontece no Bitcoin. Se dá um problema num país inteiro, nos Estados Unidos inteiro, outros países vão compensar esse problema e a rede permanece funcionando normalmente. Isso é uma evolução tecnológica gigantesca para a gente. Mas vamos entrar na parte polêmica do vídeo, vamos ver aí os ambientalistas nervosos. Cadê a Greta? Cadê a Greta? A Greta disse, prometeu para a gente que estamos agora no aquecimento global causado pelo homem e que todos morreremos queimados. Mas está ali os Estados Unidos com menos 45 graus, menos 50 graus, um clima polar. E nessa hora, ao invés de eles falarem assim, não, pô, então realmente, né, não é tão drástico assim, o que eles falam? Não, isso aí é um ciclone bomba, é um ciclone sei lá o quê, que está causando esse frio. Se fosse ao contrário, será que eles iam falar que está aquecendo muito porque tem um ciclone sei lá o quê que está aquecendo o mundo? Não, né? Esse argumento só serve para culpar o homem pelos problemas do planeta Terra, né? Então, quando aquece, é alterações climáticas causadas pela gente. Quando resfria, aí não. Quando resfria é o ciclone bomba, é a gravação do filme da Frozen, é qualquer outra coisa. Então é bem engraçado como eles agem, né? Falando que o mundo vai acabar. Há quantas décadas a gente escuta falar sobre isso? E não, né? Não é assim que acontece, porque a gente nem sabe se é o homem que está interferindo em alguma coisa. Afinal, o clima ele é cíclico no nosso planeta. A gente já passou por eras glaciais e já passamos também por eras muito quentes ao longo da história. Então, por exemplo, o gráfico que vocês estão vendo aí, ele mostra a presença solar no planeta, né? A variação dessa presença solar no nosso planeta ao longo dos tempos, das décadas aqui. Então, vocês percebem picos e vales, assim como o preço do Bitcoin. Então, claro, quando a gente tem uma presença solar, né, um número de sunspots aqui, no caso, maiores, significa que são períodos mais quentes. Quando a gente tem aqui vales, né, significa que a Terra está passando por um período mais frio. E esses ciclos variam muito, só que são ciclos que demoram muito tempo. Em média aqui, 22 anos cada um, né? Então as pessoas não se acostumam com isso. Elas falam, pô, tá ficando cada dia mais quente, afinal, eu tô há 20 anos vendo o planeta ficar mais quente, então, quer dizer, se manter esta tendência, a gente vai pegar fogo daqui a pouco. E o contrário também se aplica. A pessoa não entende que é um ciclo. Vai esquentar, depois vai esfriar e depois vai esquentar de novo. Isso me faz refletir que a mesma coisa acontece com o Bitcoin. Então, todo o ciclo do Bitcoin, que leva 4 anos, também é um tempo longo para a nossa vida, o que as pessoas falam? O Bitcoin afunda durante o bear market, a pessoa fala, o Bitcoin morreu.
Aí passa um tempo, o Bitcoin volta a subir, a pessoa simplesmente ignora, né? Que nem a questão lá do ciclone bomba. Não, tá subindo aí, mas daqui a pouco cai de novo. Aí volta a cair, Bitcoin morreu. E fica nesse ciclo eterno sem a pessoa entender que não é uma constante, é um ciclo, assim como acontece com o clima. E nada disso tem a ver com uma coisa específica, é o natural. Mercados são cíclicos, o clima é cíclico, enfim, várias coisas são cíclicas. E é assim que acontece. A gente que não sabe lidar direito com ciclos. E para facilitar esse entendimento de ciclos, esse gráfico é muito interessante. Ele coloca aqui nessa espiral para a gente entender como esses ciclos ele bate certinho todas as vezes. Então, nessa espiral funciona da seguinte forma. Ela começa sempre nesse norte aqui e cada volta que a gente der significa um ciclo completo do Bitcoin. Portanto, 4 anos. Você vai ter todo o período de bull market, de subida de preço, depois todo o período de bear market e aí você completa esse ciclo de 4 anos. Tá? Então sai daqui, ó, 2009, 2013, 2017, 2021 e 2025 saíram desse ponto aqui que vai rodando, tá? Neste período. E mais do que isso, vocês vão perceber que para diferenciar períodos de bull market, de subida, de bear market, tem uma cor. Então, bear market vai estar sempre nesta corzinha vermelha aqui e bull market na corzinha verde. Ele pegou isso baseado no custo que os compradores de curto prazo possuem. Então, quando o comprador de curto prazo está pagando muito barato, significa o quê? Que o preço está lá no fundo, portanto, é um bear market, é um mercado de baixa. Quando esse comprador de curto prazo está comprando lá no topo, significa que a gente está num bull market, está no mercado de alta, tá? Então a diferença é essa: vermelho é mercado em queda e verde é o mercado lá no topo, mercado subindo, tá? Então vamos seguir aqui esses ciclos para vocês perceberem o seguinte: a gente sempre atinge um topo neste momento aqui, ó, tá vendo? Em todos os ciclos do Bitcoin aconteceu um pico no mesmo momento, né? Na mesma distância com relação a esse início e com relação ao halving. Então acontece o pico, ele coloca esse momento aqui como euforia, eu sou um gênio, né? O cara fala, pô, comprei Bitcoin, eu sou genial, eu sei realmente o momento que o preço vai bombar, eu entendi qual é a moeda que vai bombar, o melhor investimento do mercado. Tá aqui, tu é gênio, né? E aí vai passando o tempo, o preço começa a ficar mais vermelho, tá vendo? Sai dessa área verde, amarela, começa a ficar mais avermelhado, né? Vermelho mais presente, o preço está caindo, você começa a falar assim, não, isso aqui é só para dar uma aliviada, né? Vai dar uma refrescada no mercado, daqui a pouco volta a subir. E aí começa a cair mais e mais, você fala, ih, por que eu tô sendo estopado aqui? Tá dando algum problema? Não pode ser, tem algo errado aqui. E continua caindo, aí começa a dar pânico em você. Caramba, tá todo mundo vendendo, né? E continua até atingir a capitulação. Eu não aguento mais perder dinheiro, eu estou bravo, eu estou irritado. E o último ponto aqui é a depressão, eu sou um idiota, que é o contrário daquela fase lá em cima, da euforia, no pico, né? Que você era um gênio, agora você é um idiota. E é justamente aqui que você encontra em todos os ciclos, olha as 3 marcações, o bottom, ou seja, o fundo do poço, sempre no mesmo momento. É cíclico igual o clima. Acontece aqui, ó, os 3 fundos de poço nesse momento e é justamente onde a gente está entrando. Onde é que é o fundo? Foi em 2011, foi em 2015, foi em 2019, 2023 seria o próximo, agora que a gente está entrando, e o próximo será em 2027. Então a gente já sabe que este período aqui, de agora até 2023, é o fundo do poço do mercado, assim como aconteceu nos outros ciclos de 4 anos do Bitcoin. A partir desse fundo, o preço volta a subir, olha como ele sai desse vermelho e começa a ficar esverdeado, amarelado, né? Porque o preço volta a subir com mais consistência. E aí, ó, as pessoas vão passando de fase, começam a ter esperança que a gente chega onde? No halving, que vai acontecer em 2024, né? Ali no início para meados de 2024 é o próximo halving, a próxima redução da recompensa aos mineradores, que vão ganhar metade do que eles ganham atualmente. Então vai acontecer lá para 2024 e aí, a partir dali vocês percebem que o preço realmente começa a subir com muito mais força, né? Fica muito mais esverdeado aqui e aí começa, ó, calma, otimismo, crença, e aí as pessoas começam a ficar mais empolgadas até chegar num próximo pico. O próximo pico está marcado aqui para acontecer em 2025 ou 2026, tá?
pico de mercado. Então tá tudo aqui mapeado para vocês notando como isso roda, como isso é um ciclo contínuo, e é por isso que a gente tem dificuldade de entender. A gente sempre acha que quando tá lá no topo, vai sempre ficar no topo, e é por isso que ninguém vende e todo mundo perde dinheiro, e quando tá no fundo, vai ficar para sempre no fundo, vai continuar caindo, e aí o Bitcoin vai morrer, como vocês veem nas matérias aí da mídia. Então a gente tem dificuldade com o ciclo, seja para o clima, seja para o Bitcoin, seja para qualquer coisa. Mas a boa notícia é, nós estamos no fundo desse ciclo. Então, calma. A hora agora não é nem de você desesperar com o clima achando que o mundo vai pegar fogo, nem se desesperar com o Bitcoin achando que ele vai a zero. É esse o momento ideal da gente estar comprado, aumentando a nossa exposição no Bitcoin. Outro gráfico interessante que mostra como o Bitcoin está congelado nesse momento, um baixo interesse, é a volatilidade. Todo mundo fala que o Bitcoin é extremamente volátil, né? Um preço maluco, ele não serve como moeda. Olha aqui, pessoal, estamos na baixa histórica, na baixa de todos os tempos da volatilidade do Bitcoin. Atingiu esse patamar aqui, ó, que vocês estão vendo, ó. Nunca atingiu esse ponto. Olha que interessante, pessoal. O Bitcoin não é volátil, ele praticamente não está mudando de preço. E agora você não escuta ninguém falando o seguinte: o Bitcoin seria a moeda ideal, né? Ele é menos volátil do que as outras, então, pô, vamos adotar o Bitcoin. Aí não encaixa no que eles querem, né? Só funciona isso quando está lá no topo de volatilidade lá em cima. Então, muito cuidado com esse tipo de argumento. O Bitcoin está com a volatilidade muito baixa nesse momento, entrando em 2023. E olha só a última vez que isso aconteceu. Aconteceu aqui na virada, né? No final de 2018, quase na virada para 2019. Tá? E sempre que o Bitcoin está com baixíssima volatilidade, a gente tem uma surpresa muito grande na sequência. Este gráfico que mostra o preço do Bitcoin na linha laranja e o preço do dólar, o valor do dólar na linha azul. E olha que interessante que a gente tem aqui, ó, na virada de 2018 para 2019, quando a volatilidade estava muito baixa, o Bitcoin estava onde? No seu fundo do poço daquele ciclo. Tá vendo aqui? Bem no fundo do poço, a linha laranja, né? Depois de ter essa alta histórica em 2017, o preço cai até este ponto mais baixo aqui. E a partir daí, né, do fundo do poço, a menor volatilidade que a gente tem nesse período aqui, ó, que o preço do Bitcoin dispara absurdamente, atingindo novas altas históricas lá para frente, né, anos à frente. E outra coisa interessante nesse gráfico é a diferença que a gente tem entre dólar e Bitcoin. Vocês vão notar que quando o dólar, que é essa linha azul, está no seu topo, o Bitcoin está no fundo, está lá embaixo, né? Então aqui o dólar estava lá em cima, Bitcoin lá embaixo, dólar lá em cima, Bitcoin lá embaixo, dólar lá em cima agora, né? E o Bitcoin lá embaixo. Só que vocês estão percebendo que o dólar começa a perder valor, começa a cair. Esse é o DXY, né? Ou seja, é o valor do dólar contra uma cesta de moedas internacionais. Vocês percebem que essa linha azul começa a cair. E olha que interessante o que acontece quando essa linha azul, o valor do dólar começa a cair. Vocês percebem que a partir de certo ponto a gente vê a linha laranja, ou seja, o preço do Bitcoin disparando, até que o dólar atinge um fundo do poço e o Bitcoin atinge um topo. O dólar atinge um fundo do poço e o Bitcoin atinge um topo. E olha só, dólar está caindo. Em algum momento, isso deve despertar o monstro, despertar o nosso amado Bitcoin e ele dá essa disparada como a gente espera sempre. Então notem que essa baixa volatilidade, ela precede uma explosão de preço do Bitcoin. Geralmente pode ser para qualquer direção, mas baseado no que a gente está vendo, né, os ciclos mostrando que é fundo do poço, e esse gráfico, dólar contra Bitcoin, também mostrando que a tendência agora é uma disparada de preço, eu estou bem otimista com relação ao Bitcoin. Isso pode levar mais tempo do que o costume por causa da crise macro que a gente está vivendo, mas eu espero que em algum ponto, ainda em 2013, a gente comece a ver uma explosão de preço do Bitcoin e aí sim, lá em 2024, a gente vai estar bem feliz com o nosso investimento. E se a gente abrir aqui o gráfico diário do Bitcoin, olha que coisa interessante, né? A gente teve esse rompimento dessa linha de tendência de alta, o preço não superou esta linha amarela, esse indicador amarelo que é a média móvel de 50 dias, né? Caiu, rompendo a linha de tendência, o preço deu essa desabada e agora está lateralizando absurdamente, né? Não sai do lugar o preço, cada vez sai menos, a menor volatilidade, menor. Hoje está aqui ridiculamente, não mexe o preço, continua nesses 16.800, mas olha aqui o que está acontecendo. Ele está testando essa linha amarela, a média de 50.
E o ponto interessante, pode não acontecer nada, né? Pode acontecer dele sofrer aqui, não conseguir ultrapassar mais uma vez, como aconteceu aqui, mas se a gente romper essa linha amarela, que está nesse ponto, né? Está nos $16.900, se a gente rompe essa linha amarela, a média de 50, a tendência é o preço buscar a linha rosa, a média móvel de 100, aqui nos $18.200, tá? Se você voltar aqui no tempo, você vai ver o seguinte, olha o que acontece no rompimento que a gente teve aqui em outubro desse ano. Rompeu e foi testar a linha rosa, chegou até a fazer um falso rompimento aqui, né? Disparou aqui. Se voltar mais vezes, você vai ver a mesma coisa. Ó. Rompimento aqui, por exemplo, em julho de 22, dispara até onde? Até a linha rosa, tá? Esse é um padrão, vocês vão ver sempre que rompe a amarela, tem uma tendência de buscar a rosa, é meio que um padrão. Então, podemos ter surpresas aí no final do ano, dependendo do Bitcoin romper esta média móvel de 50 dias. Fiquem ligados, quem sabe a gente não ganha um presente atrasado do Papai Noel. E seria aí uma boa entrada no ano de 2023. Mas independente disso, a imagem que eu quero fechar o vídeo de hoje para vocês é essa imagem aqui, tá? Dos ciclos. O ciclo é muito importante. Ele pode estar um pouquinho atrasado, um pouquinho adiantado, não importa. Acontece sempre numa mesma região, tanto o halving quanto os picos, quanto os fundos. E nós estamos numa região de fundo. Então, aproveitem, não fiquem com medo. O medo ele é irracional, ele te faz errar, né? Ele faz tomar a decisão errada e não é hora de fazer isso. Use a razão que você vai tomar a decisão certa nesse momento. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.